Olá, amigos, colegas, alunos, congressistas. Estamos aqui quase no finalzinho do 5º Congresso de Direito Previdenciário do EPREV, nosso 3º dia do evento. E hoje eu estou aqui com um amigo muito querido, que já fez muitos programas do Bate-Papo Previdenciário, professor Malcolm Robert. Professor, um prazer tê-lo aqui comigo. Todo meu, eu agradeço demais a oportunidade aqui e lhe parabenizo aqui até mais uma vez, né? Aquele brilhante evento, impecável, né? Não tem nada a reclamar e graças a Deus é uma sensação de todos aí, só o que eu ouço são elogios. Muito então, parabéns obrigada. mesmo. Viu? Obrigada, parabéns. Malcolm, obrigada. E o tema que você tratou aqui no nosso evento foram oficinas, tratando de cases mais práticos e falando de um tema que você gosta bastante, porque a gente já tratou um pouquinho desse tema num bate-papo previdenciário, acho que de dezembro, se eu não me engano. Justamente. Fala um pouquinho pra gente o que você tratou, o que você sentiu da plateia. Bom, a gente foi tratar desse tema que é bem polêmico, né? Que na verdade gera uma insegurança gigantesca no meio jurídico. Até eu aproveitei a fala, inclusive do Dr. Roberto Sodero, ao tempo que ele falou da importância do advogado, lá, da necessidade da atuação constante do advogado. E eu tratei desse ponto também porque até eu diria que foi uma vitória da advocacia previdenciária, até esse reviravolta que aparentemente vai acontecer, que está acontecendo, essa impressão que eu tenho, que o STJ vai voltar atrás na ideia da necessidade de ter que devolver por conta de uma decisão judicial eventualmente revertida, né? Eu até comentei lá também com os colegas, que foi bem interessante até a oficina nesse sentido, houve muita participação, que se a advocacia tivesse simplesmente acatado, tivesse acomodado, não teria essa reviravolta que a gente está verificando agora. E como a gente sabe, quem faz a jurisprudência são os advogados, são vocês, né? É onde começa, né? É onde começa, porque a justiça não vai agir de ofício. Infelizmente, o cenário, na minha leitura pelo menos, é muito favorável aos segurados. Então, tem que ter essa insistência, mas certamente isso passa pela qualificação, né? Daí, mais uma vez, parabenizo o evento também, o alto nível das palestras, dos debates. E eu vejo como uma vitória, eu já estou verificando, eu já estou antecipando. Eu entendo que o STJ vai voltar atrás nesse aspecto, mas isso se deve à insistência, né? A gente verifica que ninguém aceitou essa orientação do STJ, isso foi chegando aos tribunais, ao juiz de primeira instância, até o Supremo, né? Também. Os próprios juízes, alguns afirmam que se sentem mal com essa situação de... primeiro, ele está amarrado a um precedente, de certo modo, e a outra que seria que muitos eles já sentem que não devem mais agir. Muitas vezes acontece isso também, né? Ele tem uma decisão do STJ que não é final e ele se sente já amarrado. Eu brinco que não é uma amarra jurídica ou processual, mas já é uma amarra meio comportamental de começar a fazer a exigir essa devolução. Concordo. Mas a pergunta que eu tinha para te fazer é a seguinte: esse tema é um tema que está palpitante. O ministro Gurgel também falou um pouquinho sobre isso, né? Ele também falou um pouco da questão da devolução, mas a gente tem uma outra situação que eu queria te comentar, que é a seguinte: a gente tem a devolução em situações diferentes. Eu tenho a devolução da tutela. Perfeito. E eu tenho algumas discussões não tão legítimas da devolução quando a pessoa já tem a sentença. Você fala um pouquinho dessa diferença, claro, para quem está nos assistindo? Inclusive é interessante observar, porque ontem eu expus, inclusive, o voto do ministro Algir Fernandes, que é o relator que suscitou uma questão de ordem para tentar rever aquela repetitivo do STJ, que decidiu pela necessidade de devolução. E é interessante que ele fez um apanhado, ele trouxe várias situações distintas que teriam sido colocadas todas numa mesma conclusão, só que há inúmeras particularidades. Direito previdenciário, a gente sabe, às vezes tem mais exceções do que regra. Então ele elencou no mínimo umas 8 situações lá. Por exemplo, quando a tutela foi deferida na sentença, como você está colocando, já não seria tão precário. Ou quando, inclusive, conforme o precedente do STJ, quando a sentença foi confirmada pela segunda instância, que o STJ chama de dupla conformidade. Outra situação que levantou e que ele até assumiu, de certa maneira, pelo menos essa é a leitura que eu faço, uma meia-culpa, dizendo, olha, a gente não entrou em todos esses detalhes. Quando a tutela é concedida de ofício, também entra nessa necessidade de devolver ou não? Quando essa mudança, digamos, essa reforma da decisão ocorreu em razão de uma mudança, de uma alteração brusca na jurisprudência, também tem que devolver? Ou um exemplo que você mesmo me deu um dia que me marcou, que foi o caso da desaposentação. A gente tinha, além da dupla conformidade, a gente tinha o caso de um repetitivo, né? Um repetitivo que estava ali representando um posicionamento de um tribunal superior. Né? É assustador às vezes, né, Malcolm? Com certeza. E aproveito o ensejo até que, graças a Deus, está sendo, para mim, muito feliz também esse evento, porque agora há pouco eu vi o doutor Paulo Afonso Bronvais, que é uma referência nacional, eu sou fã dele, tratando, e eu tenho defendido isso até,
falei também nisso na oficina, não sei se foi na minha ou foi que eu entrei de gaiato lá do Alex Keller, da súmula 343 na desaposentação. Sim. Eu sempre defendi que o próprio Supremo, desde 2014, tem entendido que não interessa a natureza da discussão, se constitucional ou não, se a matéria controvertida não cabe ação rescisória. Ele disse que estava sendo voto vencido lá em algumas situações do TRF4, porque o TRF4, eu andei pesquisando também, ele estava admitindo rescisória nessa situação, tá? Mas indo contra o STJ. E ele aí teve a oportunidade de expor, agora na fala dele também, essa ideia, de que na desaposentação, o próprio Supremo já tinha dito que não haveria alguma ressalva. Sendo matéria controvertida, não cabe ação rescisória, né? Então, realmente tem que levar isso em consideração. Até mesmo lembremos que o STJ, antes dessa mudança, em 2014, era favorável à não devolução. Na verdade, já foi um reviravolta, já foi uma guinada jurisprudencial. E agora, em pouco tempo, eu diria, né, 4, 5 anos, já estamos cogitando de outra. E aí, justamente, tratamos também nessa ideia. Caberá rescisória? Alguém que já está sendo cobrado? Alguém que já está pagando? Vai poder entrar com rescisória ou não? E poderíamos dizer, então, que, na verdade, a gente tem um conjunto de situações bem distintas, para as quais foi aplicada uma receita de bolo. Justamente, e perfeito. Esse bolo está fazendo mal, está dando congestão. Está rendendo muito. Seja para os segurados, para os advogados. Mas, então, assim, na tua leitura, para a gente dar aqui uma resposta para a pessoa que está nos assistindo, você tem uma ideia de que a gente pode esperar um panorama mais favorável? Eu entendo que sim, porque se fosse para manter simplesmente como se encontra, a gente não teria necessidade de pedir para se revisitar, né, para voltar a decidir. E não foi só o relator sozinho, todo mundo concordou com isso. Até mesmo porque são, como você bem colocou, inúmeras situações totalmente diversas, que não foram discutidas. Então, a minha aposta é, inclusive coloquei isso ontem lá na nossa oficina, na minha aposta o STJ não vai querer enfrentar tantas situações diversas apresentando uma resposta para cada uma delas. Eu penso que seja mais fácil voltar à situação anterior, ao entendimento anterior, pela desnecessidade. Afinal de contas, a decisão judicial teve o contraditório. Sim. E lembrando, até para também partirmos para o final, que aqui nós temos uma súmula da Advocacia Geral da União, você deve lembrar, a súmula 34, que diz que quando algum servidor recebe alguma verba indevida por erro da administração, é irrepetível, não tem que devolver. Então, é dizer, se um servidor da INSS erra e paga um valor a mais para o segurado, ele não é obrigado a devolver, inclusive conforme súmula 34 da AGU. É outra também discussão que está no STJ, inclusive. Que é uma súmula que a gente usa muito no CRPS. O CRPS usa muito a aplicação da súmula 34 nesse caso de devolução. Eu até comento às vezes com o aluno que é melhor você recorrer administrativamente, que se aplica a súmula 34, do que você aplicar o entendimento do STJ. Está dentro daquelas poucas situações em que o CRPS ainda é mais benéfico do que o STJ. E aí até a gente faz um breve paralelo. Ora, então a decisão de um servidor, decisão entre aspas, tem muito mais poder do que a decisão judicial? Quer dizer, se for o servidor errar, não tem problema, não devolve. Agora, se for o juiz, entre aspas, errar, aí ele tem que devolver? Não vejo razoabilidade nenhuma nesse sentido. Com certeza. Bem, eu quero agradecer a tua presença em meu nome, em nome do IEPREV, em nome do Dr. Roberto, dizer que com certeza você abrilhantou o nosso evento, e aí eu passo a palavra para você se despedir do nosso público. Muito obrigado mais uma vez, até. Estamos juntos. Com certeza, sempre. Só tenho mais uma vez, quero registrar, parabenizar toda a equipe do IEPREV, que mais uma vez, né, impressionante, acho que criou uma marca aí de encerrar as inscrições um mês antes. É verdade. Tive a oportunidade de falar para o Roberto também, que foi um projeto muito ousado, né, porque você juntar 1.100 pessoas, você coordenar tudo isso aqui e não ver nenhuma falha, é um negócio assim até impressionante. Vocês continuam fazendo a diferença, fazendo a marca. Eu finalizo até com a fala também do Dr. Paulo Afonso Brunvais. Ele colocou que certamente o Congresso do IEPREV é atualmente o maior do Brasil e talvez, quiçá do mundo, né, que ele for na dúvida, será que não fazem também congresso? Então, só tenho a parabenizar, convidar todos para os eventos de IEPREV, cursos, IEPREV Prêmio, então uma cartilha gigantesca aí de produtos e parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, pelo voto de confiança de estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada, Malcolm, por essa parceria. Malcolm sempre está conosco no bate-papo, né, Malcolm? Com certeza, ali é excepcional vezes, também. Eu só posso agradecer. Pessoal, um grande abraço para vocês e a gente volta daqui a pouquinho com mais um convidado especial.